Bom dia, pessoal. Eu sou o Marco Antônio. Eu sou a Júlia. Nós somos casados há 17 anos, fizemos agora em julho. Fomos para a Chapada, comemorar. E temos 2 filhos. Pedi para colocar aqui a fotinha da família. Nós lideramos essa área da ID, então nós dois, é o Ministério de Casais. Então, bem-vindos a quem está vindo a primeira vez. Quem já veio, bem-vindos também. Nós temos uma vez no mês esse evento. É um evento onde a gente fala de vários assuntos. E o objetivo e o propósito de nós dois é auxiliar os casais a terem casamentos saudáveis e felizes, e tudo que a gente fala é baseado na Bíblia. A Bíblia ensina como você ter sucesso e dar certo no casamento. É possível ter um bom casamento. Então, essa é a nossa família. Luísa, 11 anos. Mateus, 9 anos. Essa foto foi aqui na bodas de ouro dos meus pais, quando fizemos 50 anos de casados. Então, a gente tem um bom exemplo em casa. E eu quero estimular vocês a abrir aí seu celular e seguir o nosso Instagram, nós2.id. Por que é importante você seguir? Lá você fica sabendo de tudo que acontece nessa área de casais. E a gente coloca coisas sobre casamento. Por exemplo, lá na bio, você tem um passo a passo para você fazer parte, estava falando com o Lucas e a Gabriela aqui, fazer parte do curso Nós Dois Casados. Quem que já fez o curso ou está fazendo Nós Dois Casados? É bom demais. Quem aqui gosta da aula 8? Só os homens levantaram a mão. A aula 8 é uma aula de vida sexual. Por isso que é a aula que os homens mais gostam. E esse curso é um curso de 10 semanas, onde a gente fala de finanças, de comunicação, criação de filhos, perdão, desfrutando do Espírito Santo juntos. A gente está na nossa 22ª turma. E a gente tem lá na bio uma lista de espera. Você vai no aplicativo da ID, se inscreve e eu vou ter o prazer de chamar vocês para fazer parte de uma dessas turmas. Também é uma oportunidade de vocês conectarem, conhecerem outros casais, tá? Então, lá você fica sabendo quando a gente tem evento, Noite dos Namorados, a gente tem curso de noivos. Então, se você souber também de alguém que está namorando ou noivo, a gente vai ter agora em agosto o curso de noivos. Então, também está lá no aplicativo da IT. Falei bastante, meu amor. Fala você. Nós já estávamos com saudade dos eventos. Mês passado a gente teve a Noite dos Namorados, e aí ficamos o mês de junho sem fazer aqui. Mas é muito bom ver casais presentes, casais investindo, casais querendo aprender. E o nosso desejo, nós viemos conversando no carro, é que em breve isso aqui já não nos comporte mais, que a gente vá para a arena, porque o nosso desejo é ver o templo cheio de casais, investindo, cuidando e vivendo um bom casamento. Nosso sonho é ver famílias felizes. E a felicidade, o contentamento, é algo que existe apesar dos desafios, não é? Porque na vida nós queremos ser felizes, certo? E quem aqui não tem problema? É a pessoa não existe, até aí. Porque o que mais tem parece que a gente até diz, né, que a profissão é o que você escolhe para estudar e ser pago para resolver um tipo de problema. Então a galera de TI vai ser paga para resolver problemas tecnológicos. Quem mexe com finanças é pago para resolver problemas financeiros. Então nós estamos sempre resolvendo problemas. E às vezes a gente espera que no casamento o destino nos ajude a ser felizes para sempre. E isso é algo que não acontece no sentido de ser a sorte, o acaso, sabe? O acaso vai te encontrar, te ajudar, isso não é verdade. Nós acreditamos em casamentos felizes, casamentos saudáveis, com investimento. Então eu queria parabenizar vocês por estarem aqui e pedir que vocês permaneçam. Por que é um pedido? Nós, como líderes aqui da IT, né, da área de casais, recebemos muitos pedidos de ajuda. E muitas vezes o pedido de ajuda do casal ele chega assim na última. Tem uns que falam assim, tá arrebentando. Tem outros que falam, a corda arrebentou, dá para arrebentar. Aí você fala, meu Deus do céu, agora que é um milagre maior ainda. E se a gente puder não chegar nesse ponto, se a gente puder não chegar a tanta corda, se a gente puder aprender a pular corda, a usar a corda de forma que não estrague a relação, a conexão,
é melhor ainda. E esse é o nosso propósito. Então, o propósito de nós dois é auxiliar casais a viverem, a terem, a construírem casamentos saudáveis e felizes, baseados na Bíblia. Então, hoje nós estaremos falando sobre esse tema. Juntos somos mais fortes. E nós, de verdade, acreditamos nisso. Uma é a força que você tem sozinho. Outra é a força que você tem quando você se une a alguém. E nós queremos começar vendo. Eu vou só dar uma sugestão, se vocês que estão aqui quiserem sentar para cá, ou se o pessoal da equipe quiser botar cadeiras aqui, porque a galera do canto não vai conseguir ver os slides, principalmente por causa da bateria. Então, já que vocês já vieram, eu aprendi isso com a Rebeca, né? Ela fala assim, já que vocês já vieram, já estão aqui, então se conecte e tente aproveitar ao máximo. E aí, caso você queira um lugar mais confortável, eu creio que vocês vão poder ver melhor aqui. Fiquem à vontade. Brenda, acho que não. Ele não quis, não. A gente está com um brinquedinho novo aqui. A gente testou e deu certo, mas na hora tem que ter. Então vamos lá. Em Eclesiastes 4, de 9 a 12, diz assim: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sério apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Então, esse é um texto, muito usado em casamento, mas ele não é um texto que biblicamente se refere a casamento, ele se refere a alianças, a união de povos. E o que a Bíblia está dizendo? Que é melhor serem dois do que um. Porque no frio a gente pode se esquentar, no momento de fraqueza um auxilia o outro, quando um cai o outro levanta, quando um está às vezes desanimado o outro motiva, quando um está mais desligado o outro está atento, quando um está cansado o outro auxilia. E aqui nesse último versículo, no versículo 12, ele diz que a corda com 3 tranças, ela é ainda mais resistente. E essa terceira pessoa, ela precisa existir no nosso relacionamento. Essa é a pessoa do Espírito Santo. Então, quando o nosso relacionamento, quando o nosso casamento tem o esposo, a esposa e Deus, nós temos muito mais força. Porque como eu comecei falando, a maioria das nossas músicas românticas, a maioria dos filmes, é tudo muito assim. Cara, tomara que você dê sorte na vida. E aí, se você encontrar a pessoa certa, se você encontrar um amor, e muitas vezes a gente encontra o amor, mas a gente não consegue manter o amor, não é verdade? Você fala, às vezes começou maravilhosamente bem, ao longo do tempo, a gente foi se afastando, se ofendendo, se machucando. Então, a terceira pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo, ela precisa existir no nosso casamento. Juntos somos mais fortes. E hoje a gente não quer falar só da nossa força humana, mas a gente quer falar, nós, juntos a Deus, somos mais fortes. Porque no momento em que você está passando por uma crise, elas vêm. Tá, gente? A crise vem. A questão é como nós vamos passar por ela. Então, às vezes você está numa crise e você não vê muita saída. E aí, naquele momento, você fala, cara, acho que já era. Mas quando nós temos essa terceira pessoa, que tudo pode mudar, tudo pode transformar, tudo pode renovar, tudo pode reconciliar. Deus é a pessoa que torna o caos uma terra habitável. E eu queria liberar essa palavra hoje sobre as nossas vidas, sobre os nossos casamentos, sobre as nossas finanças. Qualquer que seja o caos que você possa estar vivendo, Deus pode transformar em uma terra habitável, em um lugar agradável. Então, a palavra diz que nós precisamos estar juntos. E esse estar junto é uma decisão. Por que uma decisão? Porque eu posso decidir me conectar ou não. E aí é que ao longo do que a gente vai compartilhar, eu queria que você estivesse pensando em você. Algo que nós falamos muito no nosso curso, quero trazer para nós hoje. Eu quero que você ouça essa palavra, esse compartilhamento,
e vire o holofote para você. Porque geralmente a gente está com o nosso holofote virado no outro, né? Tá vendo? Ó, você precisa fazer isso. Ó, você não faz isso. Ó, copia. Ó, tá vendo? E hoje a nossa ideia é vir um holofote para você. O que é que dessa palavra pode me transformar, pode melhorar? O que que posso mudar? O que que eu posso fazer de diferente? E o que é que a partir de mim pode fazer com que a gente se una mais? Que a gente seja mais... Amém? Então nós vamos para o necessidades emocionais. O ser humano, ele tem necessidades emocionais. Deus nos fez seres relacionais. E nós precisamos nos relacionar. Algumas pessoas mais gostam do convívio, do social, de muita gente. Outras pessoas menos. Mas todos nós precisamos nos relacionar. E eu queria trazer um exemplo do filme Náufrago, que aqui, pelo que eu estou vendo, a maioria vai conhecer. Quem já assistiu o Náufrago? Bom, eu falei isso, gente, com os jovens. Quer levantar a mão? Falei credo, gente. Me senti mal velha, mas aqui eu me senti em casa, obrigada. Então, o que acontece? Ele cai, né, daquele acidente de avião, e ele fica numa ilha e tentando sair dali, help, faz de tudo com a madeira. Chega uma hora que ele, cara, não passa mais avião, não passa ninguém. E aí ele acha aquela bola, que ele mete a mão na bola com raiva e fica a marca do sangue na mão dele, né? E aí depois ele vai e faz o olhinho, faz a carinha e agora é o Wilson. A bola Wilson virou o amigo dele. Então quando ele quebra o dente, que ele tira com patins, não sei se vocês lembram, que tudo que o Wilson tá, ele olha pro Wilson, ele encontra força no Wilson. E ele faz o que ele precisa fazer. Eu não sei você. O filme me tocou, mas eu quase chorei. Na hora que ele passa as ondas e o Wilson sai. Cara, que ele sai, Wilson! O Wilson volta. Por favor. A necessidade do homem se relacionar, e aí eu depois comentei, né? Eu falei, ali ficou claro, o homem sem Deus encontrou o Wilson. Talvez se ele conhecesse a Deus, ele estaria conhecendo o Espírito Santo. Deus, me ajuda aqui, né? Deus seria um amigo presente dele. Mas nós temos uma necessidade de nos relacionar. Só que dentro desse relacionamento nós precisamos encontrar valorização, amor e respeito, que são necessidades emocionais nossas. Eu queria começar falando um pouquinho de valorização. Valorização é fazer a outra pessoa se sentir importante. Você vai ver que nesse conteúdo a gente vai falar muito do casamento, diz respeito a você fazer quem está do seu lado feliz, que é um grande desafio porque a gente é muito egoísta e uma sociedade muito egoísta. E para funcionar, você tem que fazer o outro feliz, pensar no outro. E eu quero dar um exemplo de valorização. É só um exemplo. A gente fez 11 de julho, 17 anos de casamento. Eu tenho um blazer bonito, que era psicóloga para ela trabalhar. Ela me deu 3 camisas maravilhosas, caras, bonitas de botão, que ela falou que se cansou de me ver de camiseta. Aí me deu uma camisa polo e 2 de botão, né? Entendi o recado. Aí fui para a formatura sexta-feira. Eu estava dando sugestão, né? Ele estava sempre de camiseta em toda qualquer situação. Aí eu vi que ele não estava afim de outra roupa, aí eu dei. E ela tá no consultório cada vez mais arrumada. Ele tava a princesa e o plebeu, né? A Bela e a Fera. E aí fui, sexta-feira, fiquei seguindo uns caras do Instagram de moda. Fui para a formatura sexta-feira, comprei uma calça chino, que eu não sabia o que era isso. Uma calça lá bonita. Botei uma camisa polo que ela me deu para dentro, porque falou que eu sou baixinho, o cara do vídeo. Estica mais. Cheguei na formatura, pessoal. Que isso? Tá todo engomadinho, ficaram me zoando. Eu falei, o importante é agradar a minha esposa, que está do meu lado. E aí foi muito legal, mas isso era default ali, tipo 11 de julho, normal, dar presente. Quinta-feira eu fui levar a Luísa na psicóloga, estou lá no Brasília Shopping. Aí falei, vou dar um presente para ela. Aí passei em frente a uma loja chamada Jorge Bischoff. Pelo nome, deve ser caro. O pessoal que se veste bem aí, ó, sapato ali igual da Lívia. Entrei, moça, quero esse fechadinho aqui. Aí ela chama escarpar, escarpão, sei lá, escarpada, sei lá, tem o nome desse. Eu esse, moça. Aí eu fui ousado, eu vi um, que era tipo essa bota da Lívia, mas atrás é aberto. E vou dar.
Quanto é, moça? Ela está em promoção, 30% de desconto. Ali atrás, rapaz. É caro, imagina sem promoção. Eu vou comprar. E ela não sabia, não tinha data, não tinha nada, foi do nada. Ainda passei na livraria, comprei um cartãozinho que eu te amo. R$30, só o cartãozinho. Aí cheguei em casa, botei, estava resolvendo alguma coisa, ela chegou em casa, ela, uau! Mas por quê? Não, só. E no cartão eu botei, só para dizer que eu te amo. Eu não pedi nada à noite. Na quinta-feira. Hoje eu vou pedir. Eu estava conversando com um casal ali à minha esquerda, que já namorou 3 vezes essa semana. Eu falei, gente, então não sabe. Então, o que eu quis fazer? Valorizar. Eu falei, cara, a Júlia, as esposa tão maravilhosa. E aí, Cara, toda vez que ele sai do combinado, ela diz. Pô, a gente acordou 7 da manhã, revisou tudo. Falei aqui, ó. Tá escrito aqui, Jorge Bischoff, você sabia? Jorge Bischoff. Eu quis fazer o quê? Cara, deixar a Júlia se sentir importante. Então, valorização fala de fazer o outro se sentir bem, cuidar das necessidades emocionais do outro, reconhecimento diário, valorizar e falar do outro também publicamente. Então isso aqui é legal. Na frente de todo mundo, eu a valorizo e falo que a amo. Você também ouvir com atenção, isso também é dar valor. Você tem um presente, mas você parar no final do dia e com atenção, como a gente fez lá, sexta-noite, quinta-noite, não sei, e os meninos foram dormir e a gente ficou no sofá conversando, uma meia hora. Cara, ouvir com atenção. Isso é fazer a pessoa se sentir importante, dar valor. Você priorizar, você não valorizar, por exemplo, a mulher somente pela parte física ou pela estética. E também não valorizar o homem somente, caramba, vamos dizer que ele é bem sucedido financeiramente. Não valorizar ele só por um aspecto, mas valorizar ele por quem ele é. E saber que você é casado com uma pessoa imperfeita. A Júlia é quase perfeita, mas não é. E eu também não sou perfeito. Está tentando valorizar de todas as formas. Está notando. Eu já vou tirar esse bom. Aula 8. Então, aí eu quero trazer esse aspecto da valorização e que isso seja no dia a dia. Igual isso que eu fiz assim, do nada. Pô, mas às vezes você manda um WhatsApp, uma mensagem, um áudio. Pô, esse áudio aqui, ó, não vai pagar nada para mandar um áudio. É só para dizer que eu te amo, que eu valorizo, que eu reconheço o seu esforço, reconheço como você cuida bem dos filhos, da casa. Valorizar. Que isso faça parte do nosso dia a dia. Porque isso vai fazendo a gente ficar feliz de estar junto do outro. Então, vocês viram que o que eu falei diz respeito a ela. E eu fazendo ela feliz, ela vai retribuir hoje à noite, ou vai retribuir de forma recíproca. É importante. Dá uma vontade de responder, mas eu vou. Vai dar tudo certo. Você não vai retribuir? Eu não só tenho retribuído, né? Antes de retribuir, tem que dar, né? Pronto. Resolve, né? O professor, resolvido a questão. Eu vou orar por você. É porque, assim, a gente entende que os homens, né, quanto mais tem, mais querem. É uma coisa assim incrível. Então é bom saber, a gente vai trabalhando essa parte também. Mas a valorização, algo que eu tenho pensado muito é assim, hoje eu acho que algo de mais valor que nós podemos dar e entregar não é apenas o que é financeiro, mas é o nosso tempo, é a nossa atenção. E o que eu vejo de forma comum? Casais que às vezes estão muito juntos, resolvem muita coisa junto, moram junto, então leva a menina, busca a menina, faz isso, faz aquilo, lá, mas que não tem um tempo especial para o casal. Um tempo de não ter pressa, de sentar, de ouvir, de compartilhar. Compartilhar do trabalho, compartilhar sonhos, compartilhar, programar viagens, sei lá. Então, essa valorização fala de mostrar, demonstrar para o outro o lugar de importância que ele tem.
E isso, no nosso dia a dia, às vezes a gente vai deixando. A gente espera que o outro saiba. Ah, ele sabe que eu amo. Mas talvez seja importante ouvir. Te amo, amor, amo você. Manda uma mensagem, manda qualquer coisa. Porque às vezes no automático, a gente acha que está tudo bem, a gente vai confiando no automático. Mas muitas vezes no automático a gente não se sente valorizado. A gente não se sente importante. A gente não se sente visto. Às vezes a gente acha que as crianças são mais importantes do que nós no papel de cônjuge. Porque para a criança, você vai fazer o que tiver que fazer, até porque você tem que fazer. Mas para o cônjuge, parece que sobra sempre o resto, assim. Tipo, não, cansado. Não, vamos sair, não, vamos ficar aqui mesmo, não. E às vezes, sabe, gente, dá um passeio, sai só os dois, olho no olho. Então são pequenos gestos, claro, presentes, palavras, mas que a gente passe para o outro a importância que ele tem na nossa vida. Porque todos nós buscamos por isso. Em qualquer lugar, em qualquer idade. Nós precisamos nos sentir importantes. E no momento em que nós nos sentimos importantes dentro do casamento, nós estamos fortalecendo esse vínculo. Eu queria ler com vocês Provérbios 4:29. Coloca para nós, por favor. Eu vou precisar da sua ajuda porque... Aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça, transmita favor aos que a ouvem. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Não saia da sua boca nada que não edifique. Então se não for para valorizar, não fala nada. Se não for para ajudar, para elogiar, para reforçar, não critique. É claro, gente, que na vida a gente precisa de feedback, a gente vai se ajudando. Mas aqui a questão é a forma, porque ele diz assim, que aquele que está te ouvindo receba a graça. Sinta favor, sinta que você está a favor dele. Então, na nossa comunicação, na nossa valorização, eu preciso que naquilo que eu comunico ao Marco Antônio, que ele entenda que eu estou a favor dele, não contra ele. Então, nesse aspecto, a nossa fala é muito importante. E aí eu quero que você pense, como está a sua fala? Porque às vezes a gente está tão automático que a gente fala, tá. E às vezes esse comportamento automático, ele vai nos afastando. Quero que você pense, há quanto tempo a gente não senta para conversar sem pressa, sem hora? Cara, pusemos as crianças para dormir, ou se os seus filhos são maiores, eles estão passeando. Vamos ter um momento nosso, um momento agradável, trocar uma ideia, amizade. E isso é algo que traz valorização. Porque no momento em que eu chego do trabalho, na hora do almoço, correndo, foi até estranho, porque a casa estava vazia, eu achei que eles já iam estar à mesa, e na mesa não tinha nada. Ele falou para ele nem pôr na mesa, para eu chegar e ver a caixa e o cartão vermelho. Aquilo me impactou, caramba. Aí tipo, me brilhou onde você estava, porque eu achei que ele ia estar no quarto. Ele não, estou chegando. Que coisa maravilhosa, uma surpresa que ele só queria valorizar. Então, esse foi um presente, mas não precisa ser só presente. Então, nós precisamos investir nessa valorização. O outro ponto que nós precisamos é o amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Em 1 Coríntios 13, diz que o amor é supremo a tudo. O amor tudo espera, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. Ele não se ensoberbece, ele não arde em ciúmes. Quando a gente começa a ler aquilo, você fala, meu Deus, que amor é esse? Que não olha para si. O amor está olhando para o outro. E nós temos necessidade de nos sentir amados. Observe o verbo, nos sentir amados. Não é saber que eu sou amado. Saber é uma coisa, sentir é outra coisa. E isso você pode levar para os seus filhos também. Talvez eles saibam que eles são amados, mas eles se sentem amados. Então, quando nós começamos a criar dentro da nossa casa um ambiente de amor, eu começo a liberar, a dar, a entregar algo meu para ele. E o que eu vejo muito hoje? É um amor muito condicional, é um amor assim, se fizer isso,
se aquilo, mas quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, ele diz assim: o amor é superior a tudo. O amor é superior às nossas emoções, o amor é superior às nossas crises. O amor gera em nós compromisso. O amor gera em nós entrega. Não é verdade? Quem ama, entrega. Se você estiver numa situação de risco, de perigo, e você está com seu filho pequeno perto, qual é a tendência? Você vai proteger e você vai ficar na zona de maior risco. Então, se você está no lugar onde você põe a criança para cá e você anda no lugar de risco. Por quê? Porque o amor protege. Será que nós temos nos protegido? Será que nós temos cuidado um do outro? Será que nós temos sido atraentes, mas eu não quero falar atraentes de uma forma física, sexual. Essa também, tá? Mas assim, será que emocionalmente nós temos sido abrigo? Será que quando você chega em casa, você é reenergizado? Você chega no seu lugar seguro? Sabe, depois daquele dia de trabalho intenso, você pensa, cara, tudo que eu quero é ir para casa, para estar junto, para poder às vezes conversar, desabafar, orar junto, ou às vezes eu penso, cara, eu quero ir para algum lugar com algum amigo. Então esse amor, ele precisa ser nutrido. Esse amor, ele precisa ser construído. E essa construção é uma construção de ambos. Essa é uma necessidade que todos nós precisamos. O que é muito comum? Quando as pessoas estão prestes a separar, elas dizem, o amor acabou. Não, o amor acabou. E não necessariamente foi o amor que acabou. Talvez o que tenha acabado é o terceiro tópico, que é o respeito. Às vezes o respeito entre nós acabou e está deteriorando o nosso amor. Talvez a gente não se valorize mais, então o nosso amor está sendo enfraquecido. Quando a Bíblia diz que o amor jamais acaba, é porque quando Deus entra na nossa vida e muda a nossa forma de pensar, então quando muda aqui dentro, muda as minhas ações. Quando muda as minhas ações, tudo pode ser reconstruído. Faz sentido? Agora, se aqui está cauterizado e eu não mudo aqui dentro, eu não vou mudar aqui fora. Então o amor jamais acaba. Agora, o que eu preciso? Eu preciso alimentar o amor. Eu preciso nutrir o amor. Eu preciso, como um tanque de gasolina, abastecer o meu carro. E isso eu faço no dia a dia, nos mínimos detalhes. Então, são pequenas coisas que nós vamos fazendo um pelo outro, e isso é como se você tivesse uma semente, tá? Nós nos casamos, fizemos votos de amor no altar. Dissemos um ao outro, queremos viver juntos, construir, eu vejo a minha vida do seu lado, eu quero ter filhos com você, eu quero viajar com você, numa casinha de sapê, numa fazenda, em qualquer lugar, eu e você, para de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo o tempo passar, romântico. Dali a um pouco, passa um tempo, e a coisa é, que tiro foi esse? Aí já, como diz o Guilherme, tiro porrada bomba. Você fala, cara, o tempo mudou. E o que é que mudou? Provavelmente a nossa relação. Então, quando nós colocamos uma lupa sobre isso, quando você fala assim, cara, a criança não está bem, põe um termômetro, eu queria hoje que a gente pusesse um termômetro no nosso casamento. Porque a gente precisa ver, esse casamento está bem, essa relação está boa. Como é que está o nosso dia a dia? A gente se sente conectado ou é melhor se ver pouco, porque se a gente se encontrar é briga? Então é o que a gente vai precisar ir nutrindo. E a gente tem até uma ministração agora para você lá no YouTube do nós dois, na bio também, tem lá o canal do YouTube. A gente falou só sobre amor e respeito. E normalmente a mulher tem uma necessidade um pouco maior que o homem de receber amor. E uma linguagem muito importante para o homem é o respeito. E ontem, conversando com um casal, ela tem um perfil um pouco mais sensível, mais estável, ele mais dominante, mais impaciente e tal. E a pessoa estava falando do desafio, a mulher falando do desafio, que agora ela está começando a fazer alguns vídeos no Instagram, isso para ela é desconfortável. E eu sei porque a Júlia também tem esse perfil, eu já falo um
tem muita vergonha. Para ela já Dá para assim, perceber. mais tímida, apesar de falar isso com. Aí ela estava falando disso, e a gente já acompanha eles há algum tempo, e ela falou que em outras situações ele era muito assim, não, vai, é bobeira isso, bora, deixa a frescura, e não acolhia ela. A mulher, não adianta você falar, ela tem que se sentir amada. E ela estava elogiando ele, falando, aí eu fui falar sobre isso, ele me ouviu, me acolheu, não me deu nenhuma resposta, orientação, só me acolheu. Aí eu vou dar um beijo nesse homem. Não, faz isso não, deixa pra mulher. Tem mulher pra isso. Tá de parabéns, cara. Porque a mulher, ela precisa se sentir amada. Então é importantíssimo, a gente sempre fala isso aqui, mas é fundamental. Saiba a linguagem de amor da sua esposa. A Júlia nem é presente. É tempo de qualidade e serviço. Então, quando eu lavo uma louça, ela fala em línguas estranhas. Né? Porque eu faço compras no mercado toda quarta. Ela fica assim, uau, gato. Por quê? Ela se sente amada. E o amor é o que sustenta os casais nos tempos difíceis. É o amor que sustenta e faz você ficar nos tempos difíceis, nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade financeira, nos tempos que você está com alguém em luto na família, nos tempos que você está com um bebê pequeno em casa e às vezes você não tem muito tempo junto, porque a gente tem uma aliança. Fiz uma ministração aqui no YouTube só sobre aliança. E o amor é uma decisão, e esse amor que faz você falar, cara, a gente está vivendo uma crise, uma dificuldade financeira, mas eu não vou desistir, porque eu amo e eu decido amar todos os dias. E entrando no respeito, isso é algo que para os homens é muito forte. Quando a gente foi falar sobre amor e respeito, eu fiquei estudando e tinha uma pesquisa que eles fizeram uma pergunta para os homens, uma pesquisa. O que é mais importante para você? Se sentir amado ou se sentir respeitado? E quase todos os homens falavam que para eles era mais importante se sentir respeitado do que amado. Eu perguntava assim, você prefere ser respeitado e não amado? Ou amado e não respeitado? E os homens respondiam, eu prefiro ser respeitado. Porque a forma que o homem se sente amado é o respeito. O que é esse respeito na prática? É você, na frente das pessoas e familiares, valorizar o homem que você tem. Se você tem alguma crítica, alguma coisa para falar, você não vai falar para sua mãe, na frente dos amigos, expor a pessoa no microfone. Você vai conversar, você vai resolver em casa. Você reforçar e elogiar seu marido na frente dos filhos. Chega um homem do trabalho, bonito lá, tal, e a mulher com os filhos em casa, às vezes chegou antes, fala, olha, o papai chegou, vamos lá dar um beijo. O papai estava trabalhando para a gente poder fazer aquela viagem. O papai, nossa, tão trabalhador, que homem, eu admiro. Ou você faz uma declaração na frente dos filhos, para a sua esposa, para o seu marido, e os filhos vêm. Não que o homem não precisa se sentir amado nem a mulher respeitada, mas essa linguagem do homem conecta. O cara fala, cara, essa mulher me ama. Só que na verdade você às vezes está só respeitando, você está elogiando, você está enaltecendo as qualidades, está dando microfoniazinha aqui de leve. Então, essa parte do respeito é muito importante. E aí você também não desautorizar o homem na frente dos filhos. Porque alguns exemplos aqui, que eu acho que os exemplos ajudam, né? Contar a história ajuda. Ontem, fui levar a Luísa no reforço escolar e ela estava sem doce. E aí, uma consequência que ela teve. E aí ela saiu do reforço escolar e olhou para minha cara e falou, vou só ao banheiro. Aí o Espírito Santo falou, ela ganhou parada, ela vai chupar a bala no banheiro. Está demorando. Aí eu bato na porta, ela, estou fazendo cocô. Eu descargo, abriu a porta. Olhei pro lixo, 3 balinhas 7 belos, só papel. Você acha que eu sou idiota? Você não sabe? Você vai ter uma consequência. Cheguei lá em casa, alinhei com a Júlia,
Falei, amor, mudança de planos. Não, antes disso ele mandou uma mensagem, um tom de voz. Não, porque eu estava na frente da Luísa. Eu falei, fala pro Calibra, falei a Lóia, fala pro lugar não dar mais nenhuma bala para a Luísa o resto do ano. Mas não foi nesse tom, ele mandou uma mensagem, fala, não sei o que, lá. Aí eu tava no trabalho, eu vi o áudio e falei, ela fez só um joinha. Aí eu pensei, ele tá bravo. Aí eu botei um joia, aí eu falei na frente da Luísa. Aí cheguei em casa, alinhei com a Júlia e falei, amor, vai pro quarto, Luísa. Vamos pro quarto ali, amor, conversar. Aconteceu isso. A Luísa está com 11 anos. Ela vai ter 12 daqui a pouco. Ou a gente faz algo mais radical com ela. E aí você pode deixar que eu assuma a briga, ela vai falar mal de mim, vai me xingar, tá tudo bem. Vai e faz isso. E aí eu quero fazer essa consequência aqui por 30 dias para ela. Aí a Júlia, 30 dias eu acho muito. 15. Aí eu ponderei. Porque quando você dá uma consequência, você precisa manter. Cumprir. Falei, 30 dias vai, eu acho que melhor 15 pra gente manter. Tá? Beleza, 15 dias. Aí expliquei o que tinha acontecido, ela tinha mentido para mim. Aí fui lá no quarto, conversei, falei a consequência. Ela iria dormir na casa de uma pessoa, eu falei, não vai dormir, hoje não vai ter tela. E a consequência vai ser essa. Porque eu falei para ela, o pai que ama faz isso que eu estou fazendo com você. Porque se você não mudar esse comportamento, a mentira, filha, eu falei, a Bíblia fala que quem mente, a vida vai dar errado. A Bíblia diz, honra pai e mãe para que vá bem a sua vida. Aí falei com ela, bem firme, enfim. Fiz a parte que a gente vai entrar um pouco até mais das características, que o homem, cara, não é tão emocional, não é mais firme, não fiquei com nenhuma pena. Ela saiu do quarto, o que ela fez? Foi na Júlia. Não, porque aí quando ela está com raiva, ela me chama de pai. Não, porque esse moço aí, não sei o quê, esse aí, grandão, não sei o quê. Grandão, gostei. Primeira vez que alguém me chama de grandão. Aí já tinha alinhado, por isso que somos, juntos somos mais fortes. Somos um time. A gente tem que fazer a família dar certo. Seu pai está correto. O que você fez foi grave. Só que aí, não quis almoçar com a gente, foi almoçar depois, já estava vendo Globo Esporte. Aí, enquanto ela almoçou, a Júlia foi lá, sentou do lado. Aí ela fez a parte o quê? Emocional. Ela começou a falar comigo, falou várias coisas de mim. Fica tranquila que eu estou preparado para isso. São 15 dias, prefiro que ela mude. Eu aguento. Aí no final do almoço ela se acalmou, depois de ter ficado nervosa. O que ela falou? Ele tá certo. Tá certo. E aí o que acontece? Ela não me desautorizou, até porque eu já tinha também alinhado com ela. Eu ia dar esse exemplo, ela falou, mas você lembra de falar que a gente alinhou primeiro. Eu falei, isso, alinhamos. E eu falei, e vamos dizer que eu não tivesse alinhado, cheguei lá, e a Luizinha vem, porque vai na mãe, né? Mãe, na hora, o que ela vai fazer? Vai fazer o que seu pai falou. Depois ela pode me chamar no quarto e falar, amor, olha só, você exagerou, você deu uma consequência de 30 dias. Eu acho que você devia ter dado 15. Na próxima, vamos conversar? Mas como a gente está aí evoluindo, né, a gente alinhou antes. Então, o respeito é muito importante para o homem. Porque Deus fez o homem assim. Eu não fiquei com nenhuma pena da Luísa. Pelo contrário, eu estava com raiva dela. Porque ela mentiu na minha cara. Fazendo cocô, caramba, tá com balinha. Cocôzinho cheiroso esse. Cheiro de 7 belo. Aí o Espírito Santo me revelou. Eu falei, rapaz. Então, a gente tem que, dentro da dinâmica do casal, perceber o homem. Cara, como eu posso fazer minha mulher se sentir amada? E como a mulher pode fazer o homem se sentir respeitado? E essa parte do respeito passa muito pela valorização. Então, aqui eu quero falar para nós mulheres. Nós precisamos aprender a valorizar os pais. Porque o fato de nós termos jeitos diferentes não diz que o jeito dele está errado. Só que muitas vezes, como nós estamos muito dentro de casa, gerimos muitas crianças, a gente põe as coisas como se tivesse que ser do nosso jeito. E tem hora que o nosso jeito não resolve. Eu não sei na sua casa, na minha tem hora que eu falo, nossa. A hora que ele chega, eu digo, bonito, agora vocês obedecem. Mas é melhor serem dois do que um. Então tem hora que a gente vai se ajudar, e aqui a gente entra no próximo tópico, que é um time. Nós precisamos entender e nos ver como um time. O próximo slide, Pedro, por favor. Porque quando a gente se vê como um time, a gente se vê com complementaridade entre homem e mulher.
Então tem coisa que ontem mesmo na mesa ela falou, eu achei que você fosse ficar do meu lado. Falei, filha, primeiro que aqui não tem lado. Segundo, se tiver, eu estou do lado do seu pai, porque você está errada. E está na hora de você mudar. Enquanto você não mudar, nós vamos ter sérios problemas aqui. Ela vai engolindo seco. Por quê? Naquele momento, ela queria um colo da separada. E que os filhos também precisam ver que nós somos um time. Tem hora, é claro que eles veem que nós discordamos. Tem hora que o papai é mais firme, tem hora que eu olho com aquela cara tipo, não, relaxa, pô, não precisa tanto. Mas a gente precisa estar junto. E as nossas diferenças podem nos fortalecer ou nos afundar. Por quê? Porque muitas vezes nós, mães, ficamos sobrecarregadas e reclamando do marido que não faz nada. Ah, porque não faz nada. Ah, porque... Não, e quando faz, lava uma louça e quer aplauso. Lá em casa também. Mas como eu quero que ele lave de novo, eu aplaudo. Tipo, que coisa linda, olha, essa pia tá brilhando. Eu passo bucha até na pia, eu aprendi isso recentemente. É uma coisa evoluída, você pega no final, passa a bucha na pia. Precisa assim, Ulisses. Grava a faixa preta. A gente viajou junto com esses amigos, aí lavava a louça, deixava a pia. Aí eles são amigos de adolescência. Mas, Antônio, Passa o pri. volta. Você não tem não, ele é aqui que tem pra lavar a pia, meu filho. Você limpa a pia. Agora ele limpa a pia. Falei, nada como uma amiga. Vou trazer essas amigas sempre pra perto. Pra não deixar. Então, essa complementaridade ela é importante porque nós somos diferentes. A mulher gosta de dar colo, a mulher é mais emocional, a mulher ouve, fala mais, conversa mais, tem hora. Eu já fui orientada, Júlia, conversa menos. Não consigo. Eu não fui treinada para conversar. Só que, cara, tem hora que tem que falar menos, funciona melhor. Eu digo, amor, me ajuda, porque ele faz isso com uma facilidade. Eu, às vezes, cara, eu sou uma pessoa firme, mas quando eu tenho que fazer algo mais radical, me parte o coração. Eu faço, mas com aquele coração, tipo, ele faz tranquilo. No fundo, eu acho que ele está feliz. Ai, meu Deus, eu preciso de você. Então, nós precisamos nos ver nessa complementaridade. Porque senão, se a gente fizer tudo do nosso jeito, quem vai ter que fazer é você. E aí você vai se queixar que você está sobrecarregada. Mas você tem um parceiro ao lado. Deixa ele fazer um pouco do jeito dele. E só complementando essa complementariedade do papel importante do pai também em casa. Eu estava estudando ontem, falando, né, o Rafanelli lá que fala de casamento, estava falando. No casamento a gente tem, muitas vezes, né, o patrimônio, né, o pater, que é o homem que às vezes é muito focado em trazer o sustento, e mater, né, a junção do pater e do mater, matrimônio. A mulher mais voltada para os filhos, para dentro da casa. Só que a gente vê que as casas que não têm um pai também presente no dia a dia, 2 dados aqui para vocês. Começando com a Shayla ontem, ela falou que ela faz um trabalho da AME, que ajuda mulheres que estão presas, e ela falou que a maioria das mulheres ali tiveram ausência de pai. Mais de 90%. Mais de 90%. E a Rebeca e o Ivan fazem um trabalho com casais na estrutural, pessoal muito pobre. E eles levaram os filhos um dia, e o Davas, que é o Davi, que tem uns 11 anos mais ou menos, acompanhou eles em várias casas. E aí o Davas, voltando no carro, falou para Ivan e Rebeca: mãe, sabe o que eu percebi? As casas que tinham mais pobreza, que tinha mais desorganização, que tinha mais tristeza, eram as casas que não tinham pai. E realmente, porque o pai é isso, dá destino. Fala, ou tu para de mentir. Eu falei, filha, senão você não vai ter um trabalho. Se você mentir para o seu marido, ele vai se separar de você. A mentira, filha, você tem que mudar isso. Aí eu falei, a gente vai ter que entrar forte, deixa comigo. Porque o pai é isso, dá limite. O pai impõe respeito. Deus fez a gente, o homem, e a gente se complementa, Deus nos fez forte para isso. Para proteger a nossa família. Não para bater, não para usar força excessiva, não para sair da casinha e meter a mão na cara do outro. Mas Deus nos fez forte porque impõe medo. Quando eu chego lá, dou uma crescida, falo firme, com voz grossa, o homem tem mais hormônio, mais testosterona, é mais forte para isso. E a mulher Deus fez, capacitada com sensibilidade,
mais frágil, para isso, para dar o colo, porque senão também se for só o pai, meu amigo, fica uma criança bruta. Então Deus faz tudo perfeito. E a gente vai ver aqui mais para frente que o grande lance é a gente não ficar disputando o poder dentro de casa para ver quem é mais forte, quem manda. Mas pensar assim, nós dois juntos somos mais fortes, somos um time. Como a gente faz funcionar o nosso casamento e a nossa casa? E se a gente pegar em Efésios 5, diz que Cristo é o cabeça do homem, né? O homem da mulher. E o que aquele texto está nos dizendo? O original ali fala da fonte. E ele está dizendo que todo ser humano foi feito de Deus. Deus fez Adão, depois de Adão ele tira a mulher. A mulher vem do homem, mas a partir da mulher, todo homem agora também vem à existência. Então, a primeira mulher veio do homem, todos os demais homens e mulheres vieram da mulher, porque ela é quem gera. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que nós precisamos um do outro. É que não existe uma superioridade, existe uma aliança. Porque tem dons e talentos, capacidades que tem no homem, que só tem no homem, gente. Não adianta a gente... eu falo que eu acredito em mãe, né? Que a mãe tentando ser mãe e pai. Eu acredito numa mãe que às vezes está tendo que criar sozinha e tenta ao máximo fazer as duas funções, o que não é possível. Mas ela está se esforçando ao máximo por dar o que também falta ao filho, que é a presença do pai. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos entender que nós nos complementamos. Então eu preciso do que tem nele, e ele precisa do que tem em mim. Como é que é o nome do que pregava lá em Porto Seguro? Falava do reino? Miles Monroe. Ele tem um livro que ele fala sobre casamento, ele diz sobre o propósito do casamento. E eu acho muito legal, porque ele deu uma visão que para mim fez todo sentido. Que ele fala assim, o homem tem no seu trabalho extensão de si mesmo. Então ele tem uma ligação com o trabalho diferente da ligação que a mulher possui. E a mulher tem a extensão de si mesma na casa. E eu vejo isso. Esse olhar não só para casa e espaço também, mas para casa-família. Então o homem ele é muito objetivo, ele é focado. Então ele, cara, eu vou trabalhar, eu vou prover, eu vou disponibilizar. E muitas vezes é a mulher que vai administrar o que está sendo disponibilizado. E aqui eu não me refiro só a dinheiro. Eu estou me referindo à conexão emocional. Muitas vezes a mulher que fala, amor, vai lá, tá, você já deu a bronca, agora põe no colo e tal. Então, às vezes, esse olhar a mulher traz. E aí, quando nós nos vemos complementares, a gente vê o ganho que pode ter. Em Gênesis 2,18, vamos ler? Você põe para mim? Não é bom que o homem seja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus olhou para o homem e falou, até então tudo era bom, mas Deus olha o homem sozinho e diz, eu preciso de alguém que o corresponda, de alguém que seja como ele, de alguém que o entenda. Às vezes não, eu confesso, mas a gente tenta. Então assim, alguém que seja da sua espécie, tanto é que é Adão que quando vê Eva diz assim, essa sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, com essa eu vou viver. E aí a Bíblia diz, né, de deixar pai e mãe. Por quê? Porque no momento que a gente se une, a gente vai precisar priorizar essa relação. Mais uma pergunta que eu quero deixar para você, qual é a prioridade que o seu casamento tem hoje na sua vida? Na sua agenda. Começa pela sua agenda, porque ela já vai te mostrar a sua prioridade. Porque às vezes a gente diz que uma das prioridades na vida é a família. Mas às vezes eu olho para a minha agenda, eu estou sempre correndo, quando eu estou com as crianças eu também estou trabalhando, estou respondendo a mensagem, eu não estou, mas eu não estou, eu tenho tempo para tudo, mas eu não tenho tempo para a minha família. Se isso acontecer, é algo para eu pensar, cara, realmente, será que é a minha prioridade? Se for, eu preciso reorganizar a minha agenda, para eu poder priorizar o que é prioridade. Dá para entender? Então, a Bíblia está dizendo, ó, vocês se tornaram um. Só que esse um continua tendo as diferenças. E aí a gente vai precisar lidar com as nossas capacidades e necessidades diferentes. Então, às vezes o homem,
Eu não lembro com quem foi que eu conversei essa semana, mas eu achei engraçado, porque eu falei, nossa, lá em casa é assim também. Que ela estava falando que, não, essa semana ele não saiu para o esporte. Deus me livre, estava insuportável. Eu falei para ele, semana que vem, eu te ponho para fora de casa, mas você vai jogar seu futebol, você vai fazer suas coisas. Porque o homem tem uma necessidade de gastar energia, de emoção, de competição, que é ótimo que ele coloque isso no jogo, no esporte, não seja lá o que for. Para que aqui a gente tenha uma outra relação. Já a mulher, ela pode gostar do esporte, tal, mas a mulher, às vezes, ela se satisfaz muito mais em se relacionar. Em estar junto, em conversar, em reunir as amigas. Coisas que na cabeça do homem não faz sentido. São necessidades diferentes. E ambas precisam ser respeitadas. Quando a gente respeita e incentiva ao outro, a gente ganha força. E para as mulheres, a gente fala que o homem, ele constrói uma casa, a mulher torna aquele lugar um lar. Então Deus deu algo para a mulher que é único. Cara, de pensar nos detalhes da casa. Eu faço a compra, mas quem faz a lista com o número de coisas é ela. A gente está há 11 anos no nosso apartamento. As cortinas estavam já manchadas, um pouco rasgadas e não entrando mais, não protegendo a claridade, estavam. Eu ia trocar? Não. E ela está há 3 meses querendo trocar, já fiz orçamento, eu segurando, porque é caro, eu não gosto de cortina. Essa semana fomos lá, pagamos, cada um passou metade, pagamos. O ferro estragou essa semana, aí a secretária, estragou o ferro. Ela já estava no aplicativo comprando. Eu ia trocar o ferro? Ia, só que ia demorar uns 3, 4 dias, ou semanas. Então, que isso, demora tanto assim. A mulher tem uma visão de cuidado da casa, de, eu posso até levar no médico, na psicóloga, mas quem marca, quem lembra de tudo, tem que dar vacina. Ela está sempre falando alguma coisa. Tem que dar vacina, tem que marcar não sei o quê. Cara, Deus deu isso à mulher. O homem não consegue pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. A gente vai fazer uma viagem para fora do país, aí estava falando com o Gabriel ontem. Não, aí na volta, eu tenho que levar uma mala grande, que vai trazer presente para os meninos. Presente? Vamos no aeroporto, estava nem pensando nisso. Ajuda que lembra dessas coisas. Porque a mulher, ela é essa mulher mais emocional, que cuida. E aí, para o marido, quando chega em casa, você vai fazer seu marido se sentir amado quando você está com uma casa organizada. Você já viu um apartamento onde mora só homem? Entra lá, um futum, uma bagunça, uma desorganização. Chegou uma mulher naquele ambiente, parece um passo de mágica, o ambiente fica mais arrumado. Porque a mulher tem algo que o homem não tem. E aí o que a gente está falando? Deus fez a gente assim. Isso é bom. Agora a gente precisa usar essas características e qualidades para a gente se complementar. E não a gente ficar só criticando, ela falando, mas você não pensa em tudo da casa. Você não consegue fazer uma lista de mercado, que incompetente. E eu, às vezes, ficar criticando ela porque ela tem características que eu não tenho. E a gente precisa jogar no mesmo time. E agora, quando eu falo que tem que fazer, ele só dá um sorriso. Falei, amor, tem que passear nas crianças aí. Eu falei, não, é porque agora tá na idade, eu estava esperando a idade. Porque toda vez que ela sai do banho, ela fala assim, eu andei pensando. Cara, ela tem que tomar banho só uma vez na semana. Ela sai do banho e ela fala, eu andei pensando, eu falei, lá vem, eu já tinha arriscado um monte de coisa da minha agenda, vou ter que colocar mais coisa. Porque a mulher é assim, cara, ela pensa em tudo, o homem não. E aí dá certo por isso, né? E isso, quando ele diz, o homem constrói a casa, isso me faz pensar na força. O homem é literalmente, às vezes, o que constrói, vai carregar peso, vai não sei o quê, vai cimentar, vai arrumar, vai consertar. E o lar, ele traz essa ideia, às vezes que a mulher entra no concretão e aí ela já começa a pensar no que combina com o que eu vou pôr aqui, o que eu vou pôr, e vai dando um ambiente. E isso também a gente pode pensar de forma emocional. Então, quando surgiu esse tema, que a gente pensou, cara, como juntos somos mais fortes. Porque se a gente unir a força de um, o dom de um, com a capacidade do outro, a gente potencializa tudo que chega na nossa mão. Eu queria ler uma frase que essa é a harmonia do plano divino. Qual é o plano divino? Unidade sem rivalidade. Complementaridade sem competição. E amor que une e fortalece. Então, o projeto de Deus para o casamento é que a gente viva uma unidade
sem rivalidade. Se a gente conseguir, eu não sei se eu peguei aqui, mas assim, o casamento, gente, de verdade, é um lugar que a gente amadurece demais. Porque se a gente conseguir começar a celebrar a vitória do cônjuge, a gente já está dando mais um passo na nossa evolução como ser humano. Se você quiser ser um ser evoluído, comece no seu casamento. Então, cara, como que eu posso celebrar o que ele está fazendo? Porque o que é muito comum? Se a gente não se sente valorizado, que foi o primeiro ponto que a gente trouxe, eu deixo de valorizar tudo que ele faz. Ah, porque teve um crescimento na empresa, fechei um negócio. Ah, tá, não sei o quê. Tipo assim, não dou importância. E o outro não se sente valorizado. Mas se nós entendemos que, cara, ele está construindo lá, eu estou construindo aqui, nós estamos trabalhando juntos para o mesmo fim, nós vamos construir um lugar não só físico, mas emocional, em que nós teremos prazer de estar. De ter prazer na companhia. Nós viajamos, né? Passamos 3 diazinhos lá para celebrar o casamento e era o tempo todo juntos. E a gente evitou ao máximo tela, né? Para contemplar a natureza, para curtir o momento, para namorar e tal. E aí teve um momento que a gente estava no restaurante, porque aí nesses momentos que você está só o casal, tem hora que você fala, vai, tem hora que é silêncio, né? Porque também falou o tempo inteiro, gente, nem eu dou conta. Então assim, tem hora que o silêncio é muito bom. E aí às vezes no carro, a gente ouvindo lá a música e tal, e aí no restaurante eu cheguei para ele e falei, amor, eu acho que é por isso que tem casal que não viaja junto sozinho. Porque tem casal que às vezes viaja junto com outro casal. 2, 3 casais, está sempre com alguém, mas só o casal. Tem casal que fala, cara, eu tenho 20 anos de casamento e nunca fiz. Eu falei, mas é porque você está o tempo todo junto e sem nada para fazer, porque quando você tem trabalho, menino, você está ocupado. Você conversa muito. Se você não tem o hábito de conversa, ou se a conexão não está boa, ou é uma oportunidade para resolver e melhorar, ou é uma oportunidade para o B.O. ficar maior ainda. Então, esse tempo junto, essa valorização, é algo que nós precisamos nutrir. O que eu quero sugerir para você? Talvez você pense, caramba, eu sou desse, eu não viajo não. Tá tudo bem. Pense em algo melhor que a viagem. Pensa numa noite. Nunca viajou sem os filhos, né? Que é o que a gente faz desde quando casou. Todo ano a gente viaja uma vez no ano sem um filho. E a gente recomenda, é muito bom. Deixa com a sogra, deixa com a babá, deixa com os amigos aqui do Nós Dois. E aí essa cooperação mútua que só cresce. E aí nós entramos na parceria e amor, que é um ponto também muito importante dentro dessa construção e dessa união de força. Quando há cooperação, respeito e amor, o casamento se torna uma experiência de crescimento e plenitude. Então, o que é? Pode ir para o próximo, Brenda, por favor, o próximo slide. Parceria e amor, nós casamos para isso. Nós casamos, gente, para nutrir uma amizade. Lógico que o casal é mais do que amigo. Porque ele é namorado, amante, mas se nós não nutrirmos uma parceria, de às vezes uma coisa que você pode fazer que é boba, mas o outro se sente, puxa, amor, obrigada. Caramba, você já fez isso aqui para mim? Nossa, eu ia fazer a bolsa dos meninos, não está pronta. Nossa, obrigado. Às vezes eu gosto de dar só um confere, né? Porque quando você chega no lugar falta muita coisa, mas assim, só... aí às vezes ele fica bravo. Ele fala, se for para fazer de novo, eu não preciso fazer. Não, é só validando o que você fez. Mas essa parceria de nos mínimos detalhes, sabe? A parceria, às vezes, espiritual. Cara, tem hora que um tá animadaço, vamos pra igreja, e o outro tá tipo, ai. E um puxa. Daqui a pouco, esse outro tá no momento, às vezes, muito atarefado, menos envolvido, o outro puxa. É melhor serem 2 do que 1. Às vezes tem hora que um tá tão desanimado que tá ignorando. O outro fala, amor, eu vou orar por você. Ah, não, de verdade, estou tão problema, então, sei lá, acho que não estou nem querendo. Beleza, eu vou crer por você. Tá tudo bem, não precisa crer não, eu vou crer. E de repente, quando a gente sai do problema, aí o outro fala, nossa, amor, obrigada, porque de fato você me guinchou desse lugar. Então, essa parceria é algo que nós precisamos construir. Diga comigo, construir. Não está pronto. Não está pronto. Se você não construir, eu penso como uma
Escada rolante, se você ficar parado, você acha que você está no mesmo lugar, mas não está. Se a escada estiver descendo, você está descendo sem fazer nada. Então requer de nós sempre um movimento e uma intenção, um na direção do outro. Coloca Efésios 5:31, por favor. E eu quero trazer que o casamento é um ambiente onde a gente também aprende, com Cristo também, a perdoar todos os dias. E é um lugar onde a gente realmente aprende o significado real de perdoar. Porque às vezes você falou que perdoou um amigo e você fala, eu não quero mais conviver com ele. Só que dentro do casamento, se você perdoar e falar, não quero mais conviver, vai dar ruim. Então, no casamento, você aprende o que é perdão 100%. E eu acho que a gente falou até pouco sobre isso. Nós temos que trazer Deus para o nosso casamento. Aquele que vai trazer o amor, esse amor mesmo, que quando a gente se esvazia, a gente se enche dele e a gente continua amando todos os dias. E o exemplo de perdão, que a gente erra todos os dias e Deus nos perdoa todos os dias. Nós somos perdoados. E o casamento é o lugar que a gente mais treina a perdoar. E eu, quando casei, eu demorava muito para perdoar. Ficava magoadinho, emburrado, tromba de elefante. E hoje, como eu aprendi a perdoar mais rápido, como que diminuiu os nossos conflitos, como a gente aproveitou muito mais a vida. Às vezes a gente estava num lugar legal, numa praia, numa viagem, eu passava um dia emburrado. Porque eu falei, fiquei chateado, perdoei, fiquei com a tromba. Cara, perdoa rápido. Perdoa rápido. E a gente fala que os sentimentos vão acompanhar a decisão do perdão. Você vai começar a ficar com menos raiva. Porque assim, né, não espera ficar 100% para perdoar. Perdoa, e aí você vai começar a despressurizar. Em Efésios 5:31, diz que a gente deve deixar o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aqui eu quero falar de prioridade. Quando você casa, a gente fala que o casamento é morte à vida de solteiro, é morte à vida independente. Sabe, de fazer, Lucas, daquele, vou jogar minha bola e nem aviso, não rola mais. Dá para ir jogar? Está alinhado? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que estar em concordância. Acabou aquele negócio do meu jeito, eu faço, e aí entra o nós. Sai o eu, entra o nós. E nessa parceria, nesse amor, com o perdão, a gente vai caminhando. E esse deixar pai e mãe, ele fala em vários aspectos. A sua família principal agora é sua esposa, seu marido. Os meus pais que estão aqui, eles estão hoje em segundo plano. Sim, porque é o que a Bíblia nos ensina. Quando não faz isso, dá ruim. Quando você dá mais importância, dá mais tempo, dá mais atenção dos seus amigos, do seu trabalho, dos seus pais, do seu futebol, do que a sua família, vai dar ruim. Então, você casou, você tomou uma decisão, ninguém obrigou você a casar. Você decidiu se casar. E aí a mentalidade é assim, eu vou ficar casado o resto da vida, porque a Bíblia diz que o casamento com Cristo é de aliança, é para sempre, e eu vou trabalhar para fazer isso aqui dar certo. 11 de julho de 2008, quando eu me casei, eu tomei essa decisão e eu estava já com essa mentalidade. Em 17 anos, 20 anos juntos, passamos muitos desafios, somos muito diferentes. Hoje estamos mais ajustados. Só que eu nunca pensei em me separar. Fiquei com raiva dela, ficava emburrado, quando namorava dava uns perdidos, saía, não de ficar com a pessoa, mas dava um perdido de sair sem avisar, não atendia telefone. Vários problemas. Só que é o amor que sustenta você na hora da crise e esse sentimento, esse pensamento, mentalidade de aliança. Cara, estamos juntos. Vamos fazer isso aqui dar certo. E quando a gente prioriza a família, o seu trabalho não é a coisa mais importante. Achei muito legal, a gente estava indo das formaturas e tinham 2 médicos, jovens, muito bem-sucedidos na profissão. E eles estavam com um filhinho de 3 anos, um filho de 1 ano, e eles estavam vendo que, profissionalmente, até financeiramente, eles estavam crescendo muito. Só que o casamento estava... E ele, médico, muito inteligente, o cara falou assim, tudo que eu me propus a fazer nessa vida, ele é um oncologista. Eu fui bem sucedido. Cara, para passar em medicina, eu estudei. Cara, a gente faz dar certo. Como que eu tenho que fazer para dar certo isso aqui? Casamento. E durante o curso ele aprendeu muita coisa. Na formatura ele estava testemunhando. Eles decidiram priorizar o casamento. Então, hoje eles chegam 7 da noite em casa, os 2.
Eles não malham numa academia para ter tempo em casa, eles malham na televisão, e eles são muito disciplinados. Eles têm tempo um com o outro. Eles transam todo dia. Esse foi o maior testemunho da turma. Eu pedi para dar aula. Mas eu não sei o que é. Mas os caras decidiram, peraí, a gente deu certo na medicina, está ganhando dinheiro, tem filho, a gente fez muita coisa dar certo. Cara, o que eu tenho que fazer? Eu vou trabalhar, porque dá trabalho, em prol do casamento. Porque quando você vai divorciar, também dá trabalho, meu amigo. É filho que fica um, não sei o quê. E a gente fala, já que vai trabalhar, trabalha pró-casamento. Pro-casamento. Para dar certo. E aí eu achei muito interessante, porque eles falavam, tem um passo a passo. Tem como fazer dar certo. Eles estavam numa rota, talvez daqui a um ano eles estivessem separados. E eles estavam numa turma onde eles viram vários casais com dificuldades, mas a apostila apontando para a Bíblia. E outros casais falando, eu passei pela crise, o amor me sustentou e eu estou saindo do outro lado. E ele já estava testemunhando que já estava melhor. Então, assim, a gente percebe que quando a gente prioriza, dá importância devida, a gente começa a ter sucesso no casamento. Agora, para tudo, você precisa colocar Deus no seu casamento. Não adianta só esforço. Só esforço humano. O segredo, eu vejo isso no casamento dos meus pais, 50 anos de casados, é Deus. Ou seja, buscar a Deus, trazer a Deus. E aí eu quero chamar a atenção dos homens, que a gente às vezes fica pensando em prover só financeiramente. Você deve prover emocionalmente a sua casa e espiritualmente também. Responsabilidade dos seus filhos virem para a igreja, você fazer um cultinho, ensinar seu filho a ler a Bíblia, orar com seu filho. Se você não sabe, você vai aprender, para você ensinar. E a gente vê aqueles dados, quando a criança não tem uma figura paterna, tem dificuldade também de se conectar a Deus. A gente vê Deus como Deus Pai. E até falando dessa dinâmica, como funciona, quando você olhar a Trindade, você olha para o casamento. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um teve uma importância ao longo da jornada e tem até hoje. Você já viu o Espírito Santo brigando com Deus? Já viu Deus brigando com Jesus? Eles são uma só pessoa, só que são três. Eles não competem entre eles. Não, dá esse mérito para mim, Espírito Santo. Não, Jesus. Deus, isso aqui, não. É como música. A Trindade age como música. Jesus encarnou, veio, agora vem o Espírito Santo, Deus Pai. E o casamento é isso. Cara, ela é mulher, eu sou homem, a gente não vai ficar disputando. A gente vai, com o Espírito Santo, Jesus e Deus, agir de uma forma única. E a gente só se torna um, porque na Bíblia fala que nós nos tornamos uma só carne quando nós nos unimos. Isso só é possível em Deus. Fisicamente não é possível, dois corpos ocupam o mesmo espaço. Mas quando você traz Deus para o seu relacionamento, você se torna um, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só. E eles não brigam entre eles. Leva essa dinâmica para a sua casa. Fala, eu vou viver a função característica que Deus me deu como homem, ela como mulher. Nós vamos agir juntos e vamos fazer grandes coisas juntos. O que muitas vezes fomenta a competição entre nós? Porque às vezes a gente pensa, né, cara, mas eu não queria competir. Às vezes eu me vejo, a gente está numa dinâmica meio competitiva e tal, mas não é o que eu queria. É o ideal e o real. Porque o que acontece? Às vezes a gente casa com o ideal. Você casa achando que aquele homem ou aquela mulher vai ser assim, assim, assim para você, vai fazer isso, aquilo, outro. E na hora que a gente vai pro dia a dia, aí você cai no real. Porque aí você vai ver quem de fato é aquela pessoa no dia a dia. Você vai ver as virtudes, os defeitos. Você vai ver o que ele tem de forte, o que ele às vezes tem, que demora. E esse é o ponto que geralmente nos prende na competição. Porque eu fico cobrando do outro que ele seja o que eu imaginei que ele fosse. Não, mas eu achei que você ia fazer isso por mim. Eu achei que você ia me ajudar nisso. Ah, quando eu fechei esse negócio, eu achei que você ia me ajudar financeiramente. E aí nós vamos muito no nosso ideal, no que a gente acha. E o que isso mostra? Que falta alinhamento. Porque quando a gente alinha, a gente consegue então definir o que dá para fazer. Então tá. O que você gosta de fazer? O que você pode fazer? O que eu gosto de fazer? O que eu posso fazer? É claro que a gente vai fazer só o que gosta. Mas quando a gente vai alinhando, a gente para de brigar.
Muitas das nossas brigas é assim, você não vestiu menina, então eu também não vou, não sei o que, aí atrasa, aí não sei o que, aí o outro sai nervoso porque está atrasado. Às vezes você olha, gente, uns B.O. de casal, você fala, caraca, a gente briga por nada. Porque se a gente alinhasse, se a gente combinasse, amor, eu queria sair tal hora. Beleza? Não, beleza. Para a gente sair tal hora, o que a gente precisa? Tem que fazer isso, aquilo, outro. Você pode fazer tal coisa? O combinado facilita. Então, esse ideal e real, ele está o tempo todo dentro da gente. Às vezes, o marido que eu queria que me presenteasse mais. Isso também pode ser alinhado. Porque se a sua linguagem de amor é presente, isso pode ser comunicado. Agora, é claro, esse marido vai dar os presentes que ele puder. A gente até falou, né, assim, às vezes essa questão de parceria, porque esse tópico, parceria e amor, como está a parceria financeira de vocês? Gente, outro assunto que dá B.O. é grana. Por quê? Porque às vezes parece que tem um mais preocupado e um sem noção. Parece que está um olhando a conta e dizendo, caraca, estamos no limite, ou então estamos no vermelho, ou então estamos apertados, estamos com muitas parcelas, e o outro, vamos viajar, vamos viajar. Faz parte da parceria a gente conversar, faz parte da parceria envolver. Tem um casal que a gente estava conversando há um tempo, e aí foi interessante, porque ele estava tenso, e no que ele estava tenso, ele foi se fechando. E a mulher dizendo, ele está esquisito, ele está esquisito. Aí daquele ele está esquisito, cabeça de mulher pensa mil coisas. Meu Deus, será que está acontecendo com esse povo? Resulta óbvio. Ele estava com parcelas tão grandes mensais que ele estava tenso se ia dar ou se não ia dar. E porque ele estava tenso, ele se fechava. No que ele se fechava, a mulher pensava mil coisas. Ele não me ama mais, ele não quer estar comigo. Na hora que alinhou, então é esse o problema, como que eu posso ajudar? Aí a gente entra na parceria. Quando a gente vive uma parceria, a gente fortalece o amor. Porque não dá para nutrir o amor se tem um puxando para lá, outro puxando para cá. Então, a primeira coisa que você precisa definir como casal, onde é que a gente quer chegar? Então, eu quero deixar aqui um pensamento para você definir hoje. Qual o nosso objetivo até dezembro de 2025? Qual vai ser o nosso objetivo? Você pode ter o objetivo de guardar dinheiro, você pode ter o objetivo de fazer uma viagem, você pode ter o objetivo de queremos construir uma rotina com os nossos filhos e ter tempo em família. É um objetivo. Só que quando eu estabeleço isso, eu consigo fazer essa parceria. Quando a gente vai fazer um evento e busca parceiros, como que a gente consegue parceiro? Quando você diz o propósito do evento. Nós estamos fazendo um evento assim e tal, vou dar um exemplo da AME, tá? Que ontem a Shayla compartilhou com a gente e eu achei o máximo. O Rico Burger tem uma parceria com a AME, porque abraçou o propósito da AME. Então, viu o propósito da associação e falou, cara, gostei, vai ser a nossa parte social como empresa. Beleza. E aí ela estava contando que nessa última arrecadação que Rico Burger fez, teve um lucro enorme, perto dos anteriores. Só que a empresa falou com o iFood, falou, iFood é o seguinte, a gente quer bater recorde, então a gente queria que vocês se envolvessem. Aí o iFood, por causa do propósito, baixou o valor da tarifa deles. Então aumentou o lucro para a AME. Por quê? Porque é um projeto social. O que eu quero dizer com esse exemplo? Que a parceria acontece quando você tem um objetivo, quando você tem um propósito. Talvez o que falte no seu casamento é um propósito. Cara, estabelece um propósito. Qual vai ser o nosso propósito? Chama Deus para o propósito. E agora vamos traçar a nossa parceria. Qual vai ser a sua parte, qual vai ser a minha parte. E assim a gente vai caminhando e vencendo e conquistando. E aí, nós vamos falar agora do nosso último ponto, que é ambos chamados a liderar. Que é uma visão de um posicionamento ativo, onde o homem lidera e a mulher lidera. O que é um posicionamento ativo? É um posicionamento onde eu me responsabilizo por fazer acontecer. Ele deu o exemplo desse casal, e aí, na hora que terminou a formatura, eu estava me coçando, curiosa, e eu fui perguntar, não, me conta direito essa história aí. Primeiro, é verdade esses troços aí que vocês estão dizendo? Gente, eu vou dar um troféu para vocês. Aí começamos ali a conversar, fez aquela rodinha e tal. E aí eu falei, mas como é que começou isso aí? Porque eu soube que até aula de massagem você está dando. Aí ele falou assim, não, porque foi o seguinte, a gente tem personalidades muito fortes, a nossa vida não é fácil não,
Mas agora vai melhorar, porque a gente vai pôr em prática o que a gente aprendeu. Aí ele falou, só que o que aconteceu? Eu pensei isso. Falei, cara, tudo na minha vida, quando eu decidi, eu me esforcei, eu consegui fazer. Não é possível que isso não vai dar certo no meu casamento. Aí ele falou, eu parei de pensar nela, eu comecei a pensar em mim. O que eu preciso fazer para conseguir o que eu quero? Aí ele falou, inicialmente, o que eu queria? Sexo, simples assim. Eu estou entendendo, continua. Aí ele falou, então, eu entrei num curso de massagem. Fiz massagem, fiz o curso todo, hoje ele é massagista também, de não sei o quê. Por quê? Porque quando ela chegava cansada do trabalho, cheia de, porque isso, porque dói aqui, ele falou, deita aqui, meu amor, que eu vou te fazer uma massagem. E aí ele falou, e começava na massagem, ele falou, foi o melhor investimento, aí falou pra galera, homens, façam curso de massagem. Vocês vão ver que é o investimento melhor que vocês podem fazer. Não. Aí ele fez só dá, não dá sapatão, ele só dá lingerie de presente pra esposa. Gente, essa aqui também. Só lingerie. Cada uma, né? Quando eu disse, você vai ver essa esposa, tá feliz? Deixa eu esperar. Mas continua. Vamos lá. Aí ele falou, aí eu chegava em casa, chegava assim meio cansado, mas aí eu olhava a casa, falava que ela tá dando banho nos meninos, ele falava, eu ia pra cozinha, lavava a louça, resolvia, já fazia alguma comidinha fácil, se eu visse que não tinha nada pronto, coisa fácil, porque eu não sou muito de cozinhar não. Porque aí quando ela falava, porque ainda tem que fazer, amor, tá pronto, vamos aqui, vamos comer, vamos não sei o quê, e ele falou, e aí depois? Eu falei, então essa é a tua sequência. Ele eu mudei minha cabeça. Não vou esperar por ela não, quem faz sou eu. Já sei do que ela vai se queixar, eu resolvo antes. Quando ela se queixa, tá resolvido. Falei, cara, olha que legal, mas é um posicionamento ativo. O que ele estava me dizendo? Eu parei de esperar do outro. Eu quero, eu vou resolver. Eu quero, o que eu posso fazer? Qual é a minha parte? O que se eu mudar, o outro muda? Aí ela estava na roda, né? Ela falou, gente, eu tenho que dizer que é verdade, que esse homem está dizendo. E chegou um ponto que até eu comecei a pensar, nossa, acho que eu posso arrumar um pouco mais antes dele chegar, porque coitado, ele chega cansado e já vai para a cozinha. Aí ele, viu como funciona? Ela até deixou coitado. Então, esse posicionamento ativo é onde cada um vai liderar com as suas capacidades. Você nunca ficou com pena de mim, lá? Enfim, aqui a gente tem uma passagem, se quiser colocar, qual que é? Fala que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela e morreu por ela. Põe de 1 Pedro, por favor. E o que a gente vê aqui Cristo nos ensinando? Que o marido deve amar sua esposa incondicionalmente, mas a esposa também deve se doar, se sacrificar, se entregar também. E aqui essa entrega, ela fala de uma forma sistêmica. Então é você se doar totalmente, você se esforçar, você se sacrificar, você se entregar. E aí a gente muitas vezes percebe, dentro dos papéis um pouco falando, nos traz um pouco do papel do homem. E muitas vezes a gente se equivoca achando que por você ser forte, por você ter um espírito de liderança, muitas vezes você interpretou aquela parte que fala assim, cabeça, né, como líder. O homem acha que ele manda na casa, manda na mulher e manda nos filhos. E nessa passagem, o nosso foco, a gente tem que lembrar de amar. Ame a sua esposa incondicionalmente. Porque quando você ama, você não está preocupado em querer deixar uma pessoa debaixo da sua asa que você vai mandar. Você está pensando em fazer aquela pessoa feliz. Você está disposto a se entregar por ela, a morrer por ela. Porque não foi isso que Cristo fez na cruz por nós, pela igreja? Se entregou, se esvaziou. E é isso que Deus está falando com a gente, ó. Cara, faz de tudo por essa mulher, se entrega. E o homem tem alguns papéis que eu quero destacar aqui, dentro da sua casa. Proteger, prover, limite, como eu falei com a minha filha. Levar a sua família para perto de Deus. Cara, eu estou cansado de ver a mulher sozinha aqui. Encontrei uma mulher que eu fiz o casamento deles um dia aqui na igreja, estava só ela. E lá quando casou, a estrutura é muito ruim das duas famílias, eu falei, olha, para dar certo, vocês têm que estar aqui em Deus. Estrutura emocional, familiar. E não tinha base também, não tinha base espiritual também. Passa assim 1 ano, 2 anos, a pessoa está vindo sozinha.
A mulher falou, alguma coisa está feia lá em casa. Mandei áudio pro cara. Ele disse, você está certo. Cara, não tem jeito, é uma matemática exata. Falei com o apóstolo ontem. Se tem esse exemplo, falei, a gente já sabe que se não buscar Deus, daqui a 1 ano, 2 anos, vai receber essa mensagem. Vê se a Júlia fala comigo que a coisa está feia. Por quê? O homem, quando se afasta de Deus, ele se afasta do propósito, que é o quê? Fazer o casamento dar certo. De viver um casamento para sempre. Então, homem, você tem essa função importantíssima de levar Deus para sua casa. E eu quero dar um parabéns. Tem um homem aqui que eu sei que veio sem esposa. A esposa não pôde vir. O homem veio sozinho. Maravilha! Porque eu estou bem cansado de ver a mulher sozinha na igreja. A mulher trazendo os filhos. E aí o homem acha que o papel dele é estar viajando todo final de semana e andando de BMW. A esposa tem uma Mercedes. Está reclamando de quê? A provisão não é só financeira. A sua presença é fundamental. Tenho certeza que se você vender sua BMW e andar de Virtus como eu, mas ter mais tempo na sua casa, a sua mulher vai te amar muito mais e você vai fazer o seu lar dar certo. Muito melhor. Agora você pode ter BMW, ter Mercedes e ter o Espírito Santo, que é o que eu estou buscando. É ter a Mercedes, a minha chave. Mas sem tirar o foco do principal, meu amigo. Que é o quê? Cara, tem que buscar Deus. Não sobrecarregar a sua esposa. Cara, divide as tarefas. Vou dar um exemplo aqui. Esse ano, eu e Júlia juntos decidimos que fomos orientados que seria o melhor e decidimos juntos deixar o Mateus de manhã na escola e a Luísa de tarde. E aí, tivemos que fazer o time funcionar ainda mais. Porque eu brinco que eu vejo mais o porteiro da escola do que Júlia. Por quê? É de manhã, de tarde, lá. E foi o melhor para a família. No final do semestre, aí eu terminei cansado, não aguentava mais dirigir. E mandei, termina aquela obra do buraco Tatu, a volta das açúcares da morte, Tatu, muito água, no meu ouvido. Estava cansado, estava estressado no carro. Mas falando, caramba, Luísa melhorou na disciplina, nas notas, Mateus está voando, Mateus está mais feliz. Porque a gente fez uma parceria, é um time. Imagina se eu falo, beleza, muda, mas aí tu que fica nessa função. Eu quero fazer o meu crossfit, 6 da tarde, não abro mão. Abre mão. Sua prioridade não é o crossfit. É sua família. São seus filhos. É sua esposa. Aqui, exercer uma autoridade servil e não autoritária. O que Jesus fez? O maior exemplo de liderança, que nós líderes do lar, como homens, líderes, servil. Então não é uma liderança autoritária, é uma liderança servil. Quando fala lá na Bíblia que o homem é o cabeça, esse termo em hebraico é kepalei, que significa fonte. Está apontando não para que o homem manda, cabeça, eu que sou o cara, mas está mostrando que a mulher veio dessa fonte. Por quê? A mulher veio da costela do homem. Veio dessa fonte. E aponta para uma parceria depois, quando a gente percebe que você, homem, nasceu de um homem. Nasceu de uma mulher. Olha a complementariedade. Ela vem de mim, que falei, origem, só que eu vim da minha mãe. Olha a complementariedade entre homem e mulher. Então Deus não chama em nenhum momento a gente para disputar poder. Isso é um grande motivo de divórcio. Disputa de poder. Quem manda? Ela vai ver. Vou cortar o cartão de crédito dela, porque eu que ganho mais. Irmão, estamos juntos. Ontem a gente foi jantar. Passamos o cartão, cada um passou a metade. Muitos anos eu paguei tudo. Agora ela está rica, rapaz. Está pagando tudo. Aí eu entrei ontem para comprar um cartãozinho que a gente vai dar para a pessoa hoje. Um cartãozinho lá, R$20. Aí eu paguei, eu falei, o jantar é contigo. Eu falei, cara, a gente vai comprar uns presentes, né? Aí eu entrava na loja, escolhia na hora de pagar, olhava, vai, cara, eu não, subiu já na loja. Tô entendendo, golpe daí. Só que muitos anos, cara. Ela casou, ela era estagiária, ela ganhava um pouquinho. E eu banquei a casa durante 10 anos. E hoje eu estou feliz. E ela está feliz. E ela quer retribuir. Você está vendo que você não está pagando quase mais nada? Ela está falando. Está demais, glória a Deus. Sua oração foi respondida. Por isso que eu ganhei um sapato lá no show lá. E agora eu vou falar um pouquinho
da liderança feminina. Eu queria ler com vocês Provérbios 31, 10 a 12. Esses versículos são lindos. Olha só, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que rubins. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. O 12. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. É assim que nós lideramos. No exemplo, no amor, fazendo bem, nunca o mal. O seu coração confia nela. Nessa parceria, o seu marido tem que confiar que você vai administrar bem os recursos que vocês têm. Nessa parceria, o seu marido vai ter que confiar de que com quem quer que você seja, você vai estar valorizando a pessoa que ele é e não o expondo. Dá para entender? Porque às vezes a gente, mulher, fala demais. E aí, a gente precisa falar o que edifica. Eu quero ler com vocês também o próximo versículo, Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Deus nos deu uma liderança. Agora, como que a gente vai usar essa liderança? Deus nos deu capacidades, habilidades. Deus nos deu uma capacidade de tocar, às vezes, a emoção, de convencer, de às vezes mostrar, amor, não é o melhor caminho. Agora, como que nós vamos liderar? Essa é a nossa escolha. Então, se nós liderarmos em valorização, em respeito, em honra, se eu colocar as habilidades, capacidades que Deus tem me dado, recursos, à disposição da nossa família, do nosso time, a gente vai voar cada vez mais alto. Então, assim, quando ele fala de dividimos, pagamos, lá em casa nós temos a seguinte compreensão da vida financeira. É como uma calça. Se sair do bolso esquerdo ou direito, está sendo da mesma fonte. É assim que nós entendemos. Então, por uma questão de organização financeira, tem a conta dele, que é nossa, e tem a minha, que é minha. A glória de Deus Pai. O golpe está aí, cai quem quer. Mas, o que é que nós entendemos? Se está saindo da conta dele, se está saindo da minha, está saindo da nossa. Então, percebe que é a mentalidade. Porque se essa mentalidade não for do nosso, vira outra competição. Porque agora não, porque eu que pago, não, porque eu que não sei o quê. Não importa quem vai ganhar mais, quem vai pagar mais, não importa. Importa que nós estamos juntos. E juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais ricos. Juntos nós somos mais sábios. Juntos nós somos mais saudáveis. Juntos nós somos mais felizes. A depender da nossa parceria. Então, que nessa manhã você possa pensar qual é a prioridade hoje na nossa casa. Eu queria ler a última frase, o último slide. O casamento não é uma relação de superioridade e submissão, vencedor e perdedor, mas uma parceria baseada no respeito e na responsabilidade compartilhada diante de Deus, a quem nós fizemos votos, e de um para com o outro. Então nós não entramos nessa relação para disputar, para competir, para vencer, para ser maior. Não, nós somos um. Se ele estiver grande, nós somos grandes. Se eu estiver grande, nós somos grandes. Então esse olhar para essa relação que fortalece, que enriquece, que nos faz crescer, é o que vai nos fazer mais fortes. Então, para a gente resumir a manhã de hoje, escreva o seu propósito como casal. Segundo, defina a prioridade. Quanto tempo você tem destinado ao seu casamento? Porque o maior bem que nós podemos dar hoje é o nosso tempo. Às vezes você está pagando viagens, roupas, bens caríssimos, mas falta você. Quando a gente casou, ele trabalhava 14 horas por dia. E ao sábado eram 7. Então, a gente pouco se via e sempre que ele via, ele estava exausto. E inicialmente a gente precisava, como ele falou, ele bancava tudo e tal. Mas um dia eu lembro que a gente sentou, e aí eu falei assim, amor, eu entendo que o momento de agora requer isso. Vamos só pensar no prazo? Porque quando a gente põe o prazo, o cérebro se adapta a ele.
Porque eu confesso que eu estou muito feliz por toda a prosperidade que você tem trazido. E realmente a gente estava assim, graças a Deus continuamos, foi uma fase muito boa, recém-casados. Falei, mas eu confesso que eu casei com você. Não com a casa, não com o trabalho. E eu estou sentindo falta de você. E aí ele falou, não, então vamos pensar. E aí sentamos junto, uma vez no restaurante. Tá, vamos pensar nisso, naquilo. E aí a gente começou a desenhar o que a gente queria. Talvez a falta que você esteja sentindo possa ser conversada. Talvez possa ser realinhado. Talvez você possa dizer, meu amor, obrigada, porque você dá tudo do melhor para nossa casa. Mas eu estou morrendo de saudade de você debaixo do meu cobertor. De arrancar suspiros. Esse louvor aí eu não conheço. Tem hora que a gente está sentindo falta do namorado, do marido, da esposa. E às vezes a gente só precisa alinhar. Dizer, amor, se a gente precisar segurar um pouquinho mais, conta comigo. Mas eu quero você aqui. Para essa parceria funcionar, a gente precisa de alinhamento. Mas parceria e amor é o que Deus planejou para o casamento. E juntos nós somos mais fortes. Amém? Pode ficar sentado para deixar as luzes mais baixas e a gente vai ter um louvor e eu vou propor de vocês terem um momento de vocês orarem juntos. Declarando o quê? Deus, nós queremos ser mais fortes juntos. Eu creio que se você está aqui, você tem um propósito de fazer seu casamento dar certo. Enquanto a gente louva, vou convidar você a orar, a conversar. Você está brigado, não tem problema. Esse é o momento de você falar com Deus. Saber que na crise é o amor de Deus que vai fazer você passar pela crise. Eu queria que baixasse um pouquinho mais as luzes enquanto a gente louva. Não perca essa oportunidade, você já veio até aqui. Você já escutou essa ministração. Mas é o Espírito Santo que faz a obra. Ele que transforma. Então, convido você a fechar seus olhos junto com o seu cônjuge. E vocês orarem. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas.